queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no livro do profeta Ageu. Como eu falei, página 881. Brincando, viu, gente? Na minha Bíblia é 881. Na sua eu não sei. Nós estamos estudando este livro. Hoje já é a quarta mensagem no livro do profeta Ageu. E, se assim Deus permitir, nós teremos mais duas, além desta. Um livro pequeno, 38 versículos, mas um livro que nos desafia demais. Por quê? Porque a ênfase deste livro é que Deus deseja ser o centro da vida nacional. A ênfase do profeta Ageu é levar a nação de Judá a entender que Deus tem que ser o centro da vida daquelas pessoas. E isto era refletido na reconstrução do templo, aonde o templo havia sido destruído pelos babilônicos, quando a Babilônia invadiu a capital Jerusalém, e assim eles destruíram o templo, e depois de 70 anos eles retornaram para Jerusalém, eles iniciaram a reconstrução, mas pelo fato da reconstrução daquele templo ser uma reconstrução rústica, eles não terem os recursos necessários, eles estavam bem desanimados. Só para a gente entender um pouquinho o que estava acontecendo. O rei Davi levantou todos os recursos necessários para a construção do templo. Deus impediu que Davi construísse o templo, porque a mão dele era mãos de sangue. Ele cometeu algumas atrocidades diante de Deus, e Deus assim não o deixou construir o templo, mas ele levantou todos os recursos necessários para que seu filho Salomão reconstruísse. E Salomão fez o templo. Tá bom, gente? O templo. Aquele templo no qual era magnífico, fantástico, lindão. As paredes eram revestidas de ouro, para ver um pouquinho da glória daquele templo. E a nação de Israel ela adulterou diante de Deus, ela se prostituiu diante de Deus, ela começou a adorar outros deuses, ela não cumpriu a aliança com Deus no que se refere ao descanso sabático da terra. A terra tinha que trabalhar 6 anos, no 7º ano ela tinha que descansar, eles não deram descanso à terra, e por essa série de motivos Deus os tirou de Judá, de Israel, e os levou cativos para a Babilônia. E eles ficaram 70 anos, que correspondem a 70 vezes que eles desobedeceram a Deus no descanso sabático da terra. Quando os babilônicos invadiram Judá, invadiram Jerusalém, eu já disse isso para os irmãos quando estudamos o livro do profeta Abacuque, eles não entravam nas casas pedindo licença, não. Eles entravam com os 2 pés na porta, destruindo tudo, matando todo mundo. Quem viesse à frente, eles matavam. Eles só separaram alguns que eram úteis a eles, mas para os irmãos e amigos entenderem a crueldade dos babilônicos, as mulheres grávidas, eles arrancavam aquele bebezinho com a mãe viva, o filho morria e a mãe morria também. Além de fazer tudo isso, eles queriam destruir aquilo que era mais glorioso para uma nação. Naquela época, 2 coisas eram gloriosas para uma nação: os muros que protegiam a cidade, e o templo, no caso de Israel. O que eles fizeram? Derrubaram o templo. E quando o imperador Ciro deu a ordem da volta do povo de Israel, uma das primeiras coisas que eles voltariam a fazer era reconstruir os muros para estarem protegidos e reconstruir o templo para que eles pudessem adorar a Deus. Só que o desânimo foi batendo, a construção era feia, a construção era rústica, e eles abandonaram a construção do templo do Senhor por 16 anos. As paredes estavam levantadas, ela não estava coberta, eles passavam e viam a reconstrução e pensavam assim: ainda não é tempo de completar o templo do Senhor. Se você ler aí em Ageu capítulo 1, versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor, o templo, deve ser edificada. As pessoas viam e falavam isso. Só que para que Deus pudesse ser o centro da vida nacional,
O templo era preciso estar de pé, reconstruído, e tinha que ter este local de adoração, para que as pessoas pudessem olhar e ver, puxa vida, aquele povo tem um Deus, e esse Deus é o centro da vida deles, por quê? Porque eles têm um local de adoração, no caso, o templo que precisava ser reconstruído. Nós vimos já que a prioridade do povo de Israel estava distorcida. Eles estavam preocupados com os seus umbigos. Se você olhar o versículo 4 do capítulo 1, diz assim: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O que estava acontecendo? Eles estavam pensando nas suas necessidades e não estavam pensando na obra de Deus. Desde a minha primeira mensagem sobre Ageu, eu disse que a minha ênfase não é a construção da nossa igreja, porque ela está indo da maneira que Deus deseja, e para quem está vindo hoje aqui pela primeira vez, esse ano foi um ano de grandes mudanças aqui dentro, mudou muito, e tem sido, mas a ênfase que eu quero em Ageu não é a construção da nossa igreja, e sim nos desafiar os nossos corações a pensarmos em Deus e trabalharmos para Ele, dedicarmos o nosso suor a Deus. Porque a gente dedica tanto tempo para tantas coisas, e quando se relaciona com Deus, é somente a sobra. Aquele restinho de energia que tem. E a ênfase é essa. Quando eles estavam pensando nas suas próprias casas, eles estavam pensando nos seus próprios projetos e nos seus próprios planos, e tinham se esquecido de Deus. E aí o profeta Ageu vem e traz uma repreensão muito forte. Considerem o vosso passado. Você vai ver isso no versículo 5. Você vai ver isso no versículo 7. Considerai o vosso passado. O profeta dá ordens no versículo 8. Suba ao monte, traga madeira e edifique a casa, para que Deus possa ser glorificado. E algo muito especial que aconteceu foi que, mediante a exortação que o profeta Ageu fez, eles atenderam a voz. Se você olhar o versículo 12... diz isso: e todo o resto do povo atenderam a voz do seu Deus. Eles temeram diante de Deus, no versículo 12. No versículo 14, eles começaram a edificar a casa de Deus. Mas tudo isso, sabe por quê, gente? Porque no versículo 13 diz assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Ou seja, o trabalho que eles faziam não era mediante a inteligência deles, não era mediante a capacidade deles, a capacidade civil deles, vamos dizer assim, de engenharia, era mediante a força de quem? Eu estou convosco, diz o Senhor. E na semana passada, meus irmãos, nós meditamos em cima do versículo 1 até o versículo 5, que o cristão, ele passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. No versículo 3 do capítulo 2 diz assim: quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, o próprio Deus está falando: está vendo essa casa? Essa casa não é nada em comparação com a casa que Salomão tinha edificado. Na semana passada eu compartilhei com os irmãos que parece que Deus é meio torturador aqui, porque o povo já não estava fazendo nada, já não estava trabalhando. Aí vem a exortação do profeta. O profeta encoraja o povo vai ao trabalho, e Deus fala: essa casa é um nada? Parece que Deus é meio torturador. E a expressão nada ali é aquela expressão assim, sem utilidade alguma, sem glória nenhuma. É que na realidade, nós vamos ver hoje, a partir do versículo 6 até o versículo 9, a glória não está no ouro, a glória não está na prata, a glória está na presença de Deus. E o que é mais fantástico que nós vamos ver hoje, e nós vimos também na semana passada, é que Deus estaria com eles construindo uma casa que aos olhos não era como nada, mas que seria muito mais gloriosa do que aquela casa que Salomão havia edificado. Presta atenção na leitura. Ageu capítulo 2, do versículo 6 até o versículo 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca.
Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, e o nosso desejo é que o Senhor fale conosco, que o Senhor transforme os nossos corações, que o Senhor nos dê o privilégio de sermos a cada dia mais fiéis a Ti, mais obedientes ao Senhor, para que o Seu nome possa ser honrado e glorificado cada vez mais. Que o Senhor me capacite, ó Pai, na transmissão da Tua palavra. E é no nome do Seu Filho amado Jesus Cristo que eu oro. Amém. A ideia que eu quero passar para os irmãos nessa noite, baseado do versículo 6 até o versículo 9, é que a glória do Senhor, ela vai ser vista quando o cristão, ele passar pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Na semana passada nós vimos essa ideia, que o cristão, ele passa pela dificuldade junto, de mãos dadas com Deus. O verdadeiro cristão, ele não ora, Senhor, retire essa tribulação de mim. Ele ora, Senhor, que eu não te abandone no momento da tribulação. Que eu possa perceber o quanto que o Senhor tem me carregado no colo. Que eu possa perceber o quanto que o Senhor tem me sustentado no momento da tribulação. E algo que é fantástico na palavra de Deus é perceber isso. Que em nenhum momento, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele pediu, Deus, tire esse espinho na carne. Mas Deus falou para ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa onde? Na fraqueza, e pronto, e ele entendeu e ele viveu com aquilo lá, porque ele sabia que a graça de Deus era suficiente para a vida dele. Só que hoje em dia nós queremos a graça de Deus e não queremos a dificuldade. A dificuldade faz parte da nossa vida. A dificuldade faz parte do nosso viver. E quando nós passamos pela dificuldade junto com o autor da nossa salvação, Deus vai ser honrado, Deus vai ser glorificado. As pessoas vão ver Deus na minha vida e na sua vida. Conversando com uma irmã essa semana, ela falou, pastor, é somente a graça de Deus e somente a capacidade de Deus para que eu possa superar todos os problemas que eu tenho passado. A pessoa que falou isso para mim sabe quem que é. E eu falei, ainda bem, ela externou esse cuidado que Deus tem tido com ela. Ninguém gosta de passar pela tribulação, ninguém gosta de passar pela dificuldade. Mas algo que é extremamente gratificante é ter a certeza de que o autor da nossa salvação está conosco nessa luta. Está conosco, lutando pela gente, pelejando por nós. E o mais fantástico de tudo é que Ele vai ser glorificado mediante a nossa luta, mediante a nossa fidelidade, mediante a nossa obediência, mediante a nossa tribulação também. Olha o que o texto diz. O texto diz, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez dentre pouco farei abalar o céu, a terra e o mar. Algo que é interessante é que a glória do Senhor abalará os céus e a terra. A ação de Deus controlando todo o universo demonstra a glória dele, demonstra o tamanho dele, demonstra o poderio que Deus tem. Estudando um pouco sobre a história de Judá, da nação de Israel, não se fala, gente, de nenhum evento catastrófico, vamos dizer assim, depois deste período. Mas nós sabemos que existirá eventos num futuro. Esperamos que seja o quanto antes, mas um futuro escatológico, quando há eventos assim, Deus abalando o céu e a terra, eles vão acontecer. Só que algo que a gente tem que pensar é o seguinte, que isso não é algo estranho para Deus. Gente, Deus controla tudo, mediante o poder da tua palavra. Vocês lembram daquele evento na visão de Josué? Josué orou e o sol? Na realidade não foi o sol que parou. Porque o sol não gira, mas na visão dele. Por quê? Porque a visão do homem, o sol está girando. Não é o sol que está girando, é a terra que está girando. Mas na visão dele, ele orou e o sol fez o quê? Deus controlando o quê, gente? A terra. Quando a gente olha para a movimentação do povo de Israel na saída do Egito, Deus mandando chuva de granizo, pedras gigantescas que as pessoas estavam morrendo por causa dessas pedradas. Teve um certo time que foi jogar em Araraquara hoje lá e chegou à base da pedrada. Lá, os torcedores vândalos, bandidos, em sua maioria, não todos, tá bom, gente? Vocês sabem que não são todos, porque esse que vos fala torce para esse time também.
chegou lá meio de pedrada. As pedras que caíram, no caso lá da saída do povo no Êxodo, as pessoas estavam morrendo por causa da pedrada. Vinha fogo junto, gente. O controle de Deus, a ação de Deus. Um mar se abrindo e as pessoas passando em terra seca. E o texto diz: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra e o mar. Eu preciso te lembrar que Deus tem o controle de tudo e que quando Ele utiliza a criação dEle para cumprir o seu propósito, Ele está sendo exaltado e está sendo glorificado. A glória dEle está sendo vista. Mas eu, particularmente, não tenho a total certeza de que o profeta Ageu está falando aqui é totalmente literal. Eu acredito que ele está utilizando essa expressão do poder que Deus tem para cuidar da sua natureza e utilizar a sua criação para cumprir os seus propósitos, de uma linguagem figurada para levar ao que ele diz no versículo 7, que diz: farei abalar todas as nações e as coisas preciosas de todas as nações virão e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Eu acredito que a glória do Senhor, ela é vista por meio das nações, e esta ilustração que ele está utilizando do céu, da terra, dos continentes, do mar, é para mostrar que ele tem o controle de tudo e de todos, e que quando as nações cumprem os desígnios dele, ele está sendo glorificado, ele está sendo exaltado. E para que ele pudesse ser exaltado aqui, para que ele pudesse ser glorificado, as pessoas precisavam terminar o quê? O templo. As pessoas precisavam trabalhar para ele. O templo precisava estar completo para que ele pudesse movimentar as nações, para que as nações trouxessem riquezas para cá. Agora eu queria que vocês pensassem um pouquinho. Na época da reconstrução, tinha um imperador, Ciro. Mandava em boa parte do mundo, se não em todo mundo conhecido na época. Quando o rei Ciro, ele dá a ordem, de acordo com a palavra de Deus, para que todos os utensílios que Nabucodonosor tinha tirado, para que tudo aquilo que tinha sido roubado voltasse para lá, é esta expressão aqui: farei abalar todas as nações. Se você abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 36, 2 Crônicas 36, versículo 22 e versículo 23, mostra isso, a ação do rei Ciro, cumprindo a palavra de Deus. E enquanto você está abrindo 2 Crônicas 36, eu preciso te lembrar que Provérbios 21:1 diz o seguinte: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Deus, o Senhor, o dirige para onde quer. Provérbios diz isso, que diz que o coração do rei está na mão dele e ele dirige para onde ele quer. E olha o que diz, 2 Crônicas 36. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra de quem? Para que se cumprisse a palavra de quem, gente? Anunciado por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território e seu domínio, e pusesse por escrito nesses termos: assim, Ciro, rei da Pérsia, ó Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para o Senhor, na terra de Judá. Que dentre vocês, quem dentre vocês pertencer ao povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. E quando nós olhamos para Esdras, se você abrir a sua Bíblia em Esdras capítulo 1, a partir do versículo 7, nós observamos o mandato de Ciro para a devolução dos utensílios pertencentes ao templo de Judá. Gente, a glória do Senhor, ela é vista pelas nações. As nações, eu vou usar uma expressão pesada, mas vocês vão entender. As nações são marionetes na mão de Deus. Deus controla do jeito que Ele quer. Mesmo a palavra de Deus dizendo que o mundo jaz do maligno e jaz do maligno mesmo, os propósitos do Senhor não são frustrados. Isso está escrito lá em Jó 42. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E aquilo que Deus planejou vai ser executado, independente de que nação seja. Independente. Olha só Esdras, capítulo 1.
Versículo 7. Além disso, o rei Ciro mandou tirar os utensílios pertencentes ao templo do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém e colocado no templo do seu Deus. Ciro, rei da Pérsia, ordenou que fossem tirados pelo tesoureiro Mitredate e que os enumerou e os entregou a Besbazar, governador de Judá. O total foi o seguinte: 30 tigelas de ouro, 1.000 tigelas de prata, 29 panelas de prata, 30 bacias de ouro, 410 bacias de prata de qualidade inferior e outros 1.000 objetos. Assim, foram, na verdade, 5.400 utensílios de ouro e de prata. Besbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados vieram da Babilônia para Jerusalém. É interessante que aqui é um evento que Deus está comprovando a palavra dele, e muita coisa já tinha voltado. Daqueles utensílios, daquilo que poderia trazer glória para o templo. Mas a glória que Deus quer ao templo não é a glória simplesmente do ouro, não é a glória da prata, não. É a glória da presença dele. Quando ele diz que vai abalar as nações, ele está falando: eu vou abalar as nações, e elas virão e encherão esta casa de glória, diz o Senhor. As nações são servas na mão de Deus. O povo é servo de Deus para cumprir o propósito dele. No versículo 8, nós observamos que Deus demonstra que a glória dele é também por meio de tudo aquilo que o homem olha como riqueza. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está encorajando o povo a falar: gente, construam o templo, trabalhem para mim, não se preocupem com a glória dele. Sabe por quê? Porque tudo me pertence. Se a parede vai ser revestida de ouro ou não, não importa. Não tem problema, eu quero que vocês trabalhem, porque tudo é meu. Se não estiver aqui, vai estar em outro local e vai estar honrando e glorificando o meu nome também. Porque tudo é meu. E ele está querendo encorajar o povo, mostrar: tudo é meu, todo ouro e toda prata, ela é minha. Lá em 1 Crônicas 29, quando eu falei de Davi, o rei Davi, ele faz uma declaração: Senhor, nosso Deus, essa riqueza que separamos, ela é tua, nós não somos nada, e o que nós somos para que pudéssemos te dar alguma coisa? É muito interessante essa expressão do rei Davi. Está lá em 1 Crônicas 29, 16. Quem é o homem para dar alguma coisa a Deus? Gente, o nosso Deus precisa do quê? Ele precisa do quê se ele é um Deus autossuficiente? Se ele é um Deus que se sustenta, ele não precisa de nada, ele não precisa do conselho de ninguém. Isaías 40 fala: quem é que aconselhou Deus? Já que esse Deus, ele mede o céu com a palma de sua mão, já que ele pega todas as águas do oceano com a conchinha da sua mão. Quem é esse Deus? Esse Deus não precisa de nada, mas algo que Deus quer, não porque ele precisa, mas porque ele deseja, é ser honrado e glorificado mediante a nossa vida, mediante as nossas dificuldades. Como que Deus é honrado e glorificado mediante as nossas dificuldades? Quando nós nos mantemos fiéis a Ele na dificuldade. E a maior dificuldade que se tem hoje é fazer com que o povo de Deus trabalhe para o Senhor, por causa da indiferença que tem, por causa da negligência que tem. Deus quer ser honrado e glorificado mediante o seu trabalho a Ele, mediante aquilo que você faz para o Senhor. E aí ele termina, meus irmãos, e aqui eu vou gastar um pouquinho mais de tempo no versículo 9. Ele diz: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desse novo templo, ela será muito maior. Não maior pela quantidade de ouro, não maior pela quantidade de prata, não maior pela beleza dele, mas maior e melhor e mais glorioso por aquilo que iria acontecer nesse templo. Olha o que ele diz no finalzinho: e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe quem adentrou esse templo e glorificou esse templo acima do outro? Sabe quem, gente? Pisou com seus pés lá?
o meu e o seu Salvador. Por isso que a glória desta última casa será maior que a da primeira. A primeira teve o Shekinah, aquela nuvem da glória do Senhor, mas nada se compara com a presença física de Deus ali. A presença de quem? De Jesus Cristo naquele templo. Por isso que a casa de Deus, a glória desta última casa será muito maior. Gente, isso para o coração daquelas pessoas era algo extremamente encorajador. Por quê? Porque eles estavam construindo um templo rústico. Em comparação ao templo de Salomão, de novo, nada. Algo inútil. Mas Deus fala, construam. Por quê? Porque a glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei se você percebeu, mas nesses 3 versículos existe a maior concentração da expressão Senhor dos Exércitos. No livro todo, se não me engano, são 16. Mas em 3, 6, 7, 8, 9, em 4 versículos, 5 vezes. A expressão. Sabe o que é isso? É Deus encorajando aquele povo a cumprir, a ser fiel, a ser obediente. Por quê? Porque eu sou o Deus que vai à frente e ninguém é capaz de deter. E aí sabe o que acontece com a cristandade hoje em dia? Tem uma dificuldade e aí já se treme toda. E agora? O que será de mim? Quem poderá me defender agora? Se esquece do seu Salvador. Se esquece daquele que é o Todo-Poderoso. O crente, no momento da dificuldade, se esquece de Deus. Se esquece que Deus é aquele que vai à frente e ninguém é capaz de deter. Em 4 versículos, está utilizando a expressão, diz o Senhor dos Exércitos, aquele que vai à frente e ninguém é capaz de deter. Deus está falando assim, não se preocupem com a riqueza, porque tudo é meu. Mas a maior glória não estará na riqueza, a maior glória estará naquele que vai entrar nesse templo em mais ou menos 400 e poucos, 450 anos depois, mais ou menos, ou 480, algo parecido com isso. O Senhor Jesus Cristo entrou naquele templo e aquela casa foi glorificada. Nós sabemos que o rei Herodes fez uma reforma, tentou dar uma melhorada, mas essa reforma não adiantou de nada. Por quê? Porque a glória não estava nas paredes, a glória estava em quem entraria naquela casa, por meio de quem ele daria a paz. E olha só que interessante, essa ideia de paz. Romanos 5,1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor, Jesus Cristo, e estabelecerei a paz. Essa paz aqui, não é uma paz sem briga com as pessoas. É uma paz com Deus. Por meio da vida de Jesus Cristo, Deus estaria estabelecendo a paz dele para com as pessoas. É interessante essa ordem, viu, Gilt? Gente, Deus estava estabelecendo a paz entre ele e as pessoas. Não sou eu, não é você que estabelece essa paz. É Deus que estabelece essa paz por meio de Cristo Jesus. E por isso que esta casa seria muito maior, porque ele estabeleceria a paz com ele. Agora, a paz com as pessoas, depois que nós recebemos a paz de Deus e temos paz com Deus, nós precisamos nos esforçar para ter paz com todas as pessoas. Lá em Romanos 12, se eu não me engano, diz, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Essa paz é entre as pessoas, mas esta paz que ele está dizendo aqui é a paz dele para com os pecadores. Sabe por que a glória deste templo seria muito superior? Porque o Salvador entraria naquele templo. O Salvador da humanidade. Aquele que veio para resgatar o homem do império das trevas e transportar para o reino do seu amor. Por isso que a glória dele seria muito maior e muito melhor. Se você abrir a sua Bíblia, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Nós vamos perceber que Cristo é a nossa paz. Olha só, Efésios 2, a partir do versículo 14. Olha só, versículo 14. Porque Ele é a nossa paz. Ele quem? Olha o versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade,
aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, como Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Olha que fantástico. A glória daquele templo seria muito maior, por quê? Porque aquele que promove a paz entre Deus e os homens entraria ali. Você já tem esse Deus que promove a paz entre ele e os seus inimigos? Algo que é fantástico em Deus é que Deus, ele ama o pecador e ele não vê mérito nenhum no pecador. E mesmo ele não vendo mérito algum, sabe o que ele faz? Ele derrama a sua salvação para o pecador, sem mérito nenhum, sem favor. O homem não faz nada para que ele pudesse ter um favor diante de Deus. Ele recebe algo que ele não mereceria receber. A glória deste novo templo, ela é infinitamente maior, melhor e mais completa do que a do outro templo. Por quê? Porque a presença de Cristo Jesus deixaria assim. Mas algo que a gente precisa pensar e eu tenho que reforçar é: você está disposto a glorificar a Deus mediante a sua caminhada? A glória do Senhor é vista depois do cristão passar pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. E na realidade, a gente poderia até mudar essa frase. A glória do Senhor é vista quando o cristão passa pela dificuldade junto com o autor da sua salvação. Quando ele não larga das mãos de Deus. Aquilo que Deus havia preparado para a nação de Judá, aquilo que ele havia preparado de acordo com os propósitos dele, era infinitamente maior e melhor do que os homens poderiam pensar. Mesmo aquele templo não tendo pompa alguma, mesmo aquele templo não tendo beleza exterior nenhuma, aquilo que Deus havia planejado era infinitamente maior, melhor e mais completo do que tudo. Mas sabe o que acontece hoje em dia? Eu não quero aquilo que Deus tem. Eu prefiro aquilo que eu posso conquistar. Eu prefiro aquilo que eu posso lutar. Só que Deus tem algo, e os planos de Deus para a vida dos seus filhos são os melhores possíveis. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas eu quero a minha vontade. Sabe o que acontece quando eu coloco a minha vontade em pauta e eu vivo a minha vontade? Deus não é glorificado, Deus não é exaltado. Sabe por quê? Porque eu não estou caminhando de mãos dadas com Ele. Eu não estou caminhando junto com Ele, eu estou caminhando junto comigo mesmo, de acordo com o meu querer, de acordo com a minha vontade, de acordo com os meus princípios. Mas sabe qual que é a maior glória que tem? E a maior glória que Deus quer ter? É as pessoas perceberem, presta atenção, as pessoas perceberem Deus em nós. Quando as pessoas olharem para nós e não observar o Alex, não observar o João, a Maria, quem for, e perceber Deus em você, ele vai ser extremamente honrado e glorificado mediante as nossas atitudes. Muitas vezes nós buscamos um algo a mais. Não, eu preciso fazer um algo a mais para Deus, assim, desculpa a expressão, uma presepada, para que Deus possa ser honrado e glorificado. Não. Vamos viver o cristianismo, desculpa a expressão, café com leite, arroz com feijão. Aquele cristianismo simples, mas no qual Deus está sendo honrado e glorificado mediante a minha vida, mediante a sua vida, mediante a minha fidelidade a Ele. E eu tenho que lembrar que aquilo que vem depois é muito maior e muito melhor e muito mais glorioso do que aquilo que a gente está vendo.
Eu não preciso buscar esse algo a mais, no sentido de que eu tenho que fazer alguma coisa diferente, eu tenho que levitar, eu tenho que... Nada disso. Eu tenho que viver Cristo. Gente, Cristo era muito simples na sua vida, no sentido de tratar com as pessoas. Ele era extremamente honesto, ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir, em amor, mesmo chamando de raça de víboras, era em amor. É interessante pensar nisso, mas era em amor porque ele é amor. Ele falava aquilo que as pessoas precisavam ouvir. Ele corrigia os erros das pessoas. Levaram a ele uma mulher adúltera. Mestre, a lei diz que aquele que for pego em adultério tem que morrer apedrejado. O Senhor Jesus Cristo falou, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Jesus Cristo passou a mão no pecado daquela mulher. Não. O que ele fez? O que ele falou para ela? Vai e não peques mais. Corrigiu o erro daquela mulher. Perdoou aquela mulher. Uma vida simples, sem muitas, vamos dizer assim, desculpa a expressão, presepadas, nada extraordinário. Cumpriu aquilo que Deus havia dito para ele, que o Pai havia dito para ele, cumprir. É isso que ele veio fazer. E o que nós precisamos fazer é cumprir aquilo que ele tem nos dado, aquilo que ele tem me dado e aquilo que ele tem te dado. Só que muitas vezes aquilo que Deus nos dá, nós não gostamos. Nosso coração se rebela contra Deus, nosso coração se revolta contra Deus. Mas eu queria ler um texto com os irmãos lá em 2 Coríntios, capítulo 4. Por quê? Porque Deus nos dá algumas coisas que nós não pedimos a Ele, algumas tribulações, algumas lutas, algumas dificuldades, e ninguém gosta de passar por isso. Ninguém gosta de passar por essa dificuldade. Mas olha o que diz, 2 Coríntios 4, 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Será que nós nos contentamos com essa palavra do apóstolo Paulo? Será que nós aceitamos essa palavra do apóstolo Paulo? Eu não estou querendo dizer que você tem que viver uma vida sem pedir nada a Deus, sem clamar nada a Ele. Não é isso, não. Mas o que eu estou querendo enfatizar é que aquilo que Deus tem planejado para mim e para você é muito melhor do que aquilo que você poderia imaginar. Mesmo no momento da luta, sendo extremamente ruim, extremamente complicado, extremamente difícil. Mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Embora a pessoa possa estar sendo oprimida, está sendo atribulada, prestes a desanimar, embora o homem exterior esteja se destruindo, o exterior esteja se destruindo, mas o nosso homem interior se renova a cada dia, para que Deus possa ser honrado e glorificado mediante o meu viver. Hoje o que nós vemos não é os crentes buscando esta glória eterna, é a cristandade buscar uma glória temporária. Só que tudo aquilo que é temporário, ela acaba. E eu prefiro a glória eterna, que não tem fim, de estar ao lado do meu Salvador para toda a eternidade, do que aplausos, do que qualquer outro tipo de coisa aqui na terra. O que a cristandade tem buscado é muito mais algo relacionado com o aqui e o agora do que com algo com Deus. Vamos lembrar que lá em Ageu, e o nosso texto é Ageu, Deus estava encorajando aquelas pessoas e eles não viram o Senhor Jesus Cristo entrar no templo. Mas aquilo estava sendo algo extremamente encorajador a eles. Só que para mim e para você, gente, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo, sabe por quê? Porque a partir do momento que eu confesso Cristo Jesus como meu Salvador e como meu Senhor, reconheço a minha pecaminosidade, reconheço o meu pecado, creio na providência de Deus, que é Cristo Jesus. Sabe quem habita em mim? Sabe quem habita em você? O Espírito Santo, o próprio Deus. E hoje pela manhã na escola dominical nós vimos que dos símbolos da igreja é o templo. Porque o templo é a habitação de Deus, mas não é o templo físico, porque Atos diz que Deus não habita em templos feitos por mãos
humanas. Ele só habita em templos que ele mesmo faz. E lá em João diz que nenhum homem, nem uma mulher, ninguém nasce novamente pelo desejo do homem. E sim, pelo desejo de Deus. Ou seja, é Deus que nos faz novas criaturas. E hoje nós temos essa oportunidade, aqueles que têm Cristo Jesus, de ser habitado pelo próprio Deus. Que glória que você ainda quer. Que glória que você ainda deseja. Se você é habitado pelo próprio Deus. Se você, que é crente, tem a oportunidade de ser a morada do Deus Altíssimo. Já pensou nisso, gente? A morada do Deus Altíssimo. Aquele que controla todo o universo. Aquele que faz tremer céu, terra, mar. Aquele que faz abalar tudo. Que glória que você deseja. A maior glória que o cristão tem é aquela glória que o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas. Eu queria que você fosse lá. Vocês acharam que tinha terminado Gálatas, né? Mas ele sempre vai voltar, viu, gente? Depois de 6 meses meditando em Gálatas, mas ele sempre vai voltar. Que o apóstolo Paulo fala no capítulo 6, no versículo 14. Gálatas 6,14. Longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Você está buscando uma glória? Não busque não. Porque se você que tiver que se gloriar, você tem que se gloriar na cruz de Cristo Jesus, naquilo que Ele fez. E eu queria fazer algumas perguntas para você agora. As pessoas têm visto a glória de Deus na sua vida? As pessoas têm visto a glória de Deus na sua vida? O que é isso? As pessoas têm visto Deus na sua vida? Será que quando você passa pela dificuldade, você ora, Senhor, tira essa tribulação de mim porque eu não tenho força? Ou você ora, Senhor, me dá força para passar por essa tribulação? Será que você tem tido coragem de matar suas próprias vontades para que Deus possa ser visto na sua vida? Algo que é interessante nessa passagem de Gálatas 6,14, mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, é que o apóstolo Paulo fala assim, em Cristo Jesus, eu tenho força para matar as minhas vontades, para eliminar as minhas vontades. Em Cristo Jesus. Você tem crucificado o seu eu, as suas vontades, para que ele possa ser exaltado e glorificado mediante o seu viver? Mateus 5,16 diz assim, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Sabe o que é isso? Deus espera ser honrado e glorificado mediante a sua vida, mediante a nossa vida. Só que só é possível honrarmos e glorificarmos a Deus se nos rendermos a Ele, se nos entregarmos a Ele. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram este privilégio, esta oportunidade de se entregar a Cristo Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Mas essa entrega, gente, ela passa pelo confessar com a boca, de acordo com Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Passa pelo confessar com a boca, passa pelo crer no coração, mas é demonstrado mediante uma vida de submissão a Deus. Não adianta nada, não adianta nada eu falar assim, eu sou crente. Sim, a minha vida não diz que eu sou. Se mediante a sua vida Deus não está sendo honrado, Deus não está sendo glorificado. A glória do Senhor é vista depois ou durante aquele momento que o cristão passa pela dificuldade, sempre junto com o autor da sua salvação. E eu queria que você saísse daqui extremamente desafiado a fazer com que Deus seja glorificado mediante a sua vida. Mediante a dificuldade que você esteja passando. Não quer dizer que você ama essa dificuldade, não. Eu também não amo as dificuldades que eu tenho. Não escolhi elas para mim. Algumas sim, outras não. Mas eu não quero passar. Mas quando eu passo junto com o autor da minha salvação, Deus ele é glorificado. Deus ele é exaltado. E nós vivemos para exaltar e para glorificar a pessoa de Deus. Eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você orasse e falasse um pouquinho com Deus nesse instante. Eu queria que você fizesse a oração do Salmo 139, versículo 22 ou 23. Sonda-me, ó Deus, prova-me e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Peça para Deus, Deus, tire tudo aquilo que está dentro do meu coração, que não está fazendo com que o seu nome possa ser honrado e glorificado, que está impedindo das pessoas observarem a tua glória por meio
da minha vida. Retire da minha vida, Senhor. E você que está aqui nessa noite, que ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador, eu queria te encorajar. Se arrependa do seu pecado. Se arrependa da sua arrogância, se arrependa da sua autossuficiência, se arrependa da sua autojustiça, autojustificação e confie na justiça de Deus que está em Cristo Jesus. Eu queria que você se arrependesse do seu pecado, falasse: Senhor, eu me arrependo do meu pecado. Na realidade, o pedido que eu faço é: Santo Espírito, o Espírito de Deus, toque nesses corações que ainda não conhecem a Ti, e que o Senhor os converta. E se o Espírito Santo estiver tocando na sua vida, estiver tocando no seu coração nessa noite, entregue a sua vida para Ele. Se entregue a Ele. Não faça aquilo que você quer fazer, mas faça aquilo que Deus deseja que você faça, para que você possa ser um canal de bênção de Deus para as pessoas, para que por meio da sua vida, Deus possa ser honrado e glorificado também. Muito obrigado, Santo Deus, pela Tua palavra que foi lida nesta noite. Muito obrigado, Pai, pela liberdade que nós temos de abrir a Tua palavra e ver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. E que a cada dia mais, os crentes que aqui se reúnem, Pai, os crentes espalhados por toda a face da terra, possam caminhar, ó Pai, pela dificuldade junto com Jesus Cristo, para que o Senhor possa ser honrado e glorificado, Pai. Que todos os crentes espalhados por toda a face da terra, mas em especial, aqui a nossa comunidade, Santo Deus, que todos nós possamos demonstrar Cristo Jesus, para que mais e mais pessoas se convertam e abandonem os seus maus caminhos, para que o seu nome, mais uma vez, seja honrado e glorificado. Que o Senhor possa nos dar uma excelente semana, uma semana na qual as pessoas vejam Cristo Jesus em nós. Que ao sair daqui, ó Pai, assumamos esse compromisso de viver para o Senhor, para que sempre e sempre as pessoas vejam Cristo Jesus na nossa caminhada. Que o Teu grande amor, ó Pai, revelado na graça, na obra salvífica de Cristo Jesus, na obra graciosa de Cristo Jesus lá na cruz, e que o Teu consolo, dado por meio do Teu Santo Espírito, esteja sobre todos os Teus filhos, espalhados por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.